Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao curso Aprenda HTML em uma hora. Aqui eu vou te ensinar tudo que eu sei de HTML, o que for possível também nesse tempo, em 60 minutos, para tu poder estar dando teus primeiros passos na linguagem, ou também uma revisada aí no conteúdo que é importante para quem quer se tornar dev ou já é dev. Então, eu sou o Matheus Batiste, criador aqui da Hora de Codar, vou estar te acompanhando aí ao longo dessa jornada. Se tu curtiu o vídeo, se tu curtiu a minha didática, aprender um pouco comigo, te convido a tu se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, que é super importante, que ajuda aí o YouTube a compartilhar o vídeo com mais pessoas e, consequentemente, elas aprendem mais também. Se tu quer ajudar a gente mais ainda, considera se tornar membro do canal, que tem uns valores aí bem bacana e tu já consegue estar ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo gratuito aqui para quem assiste os vídeos do canal, beleza? Bom, então bora lá que o tempo urge, né galera? Olha só, para complementar esse material aqui, eu preparei para vocês um e-book totalmente gratuito com 20 boas práticas de HTML e CSS, tá? HTML que a gente está vendo aqui é o que tu vai aprender durante essa aula e CSS seria o próximo passo. Então ele conecta com o assunto que tu está vendo e com o próximo que tu tem que ver aí para começar a aprender o desenvolvimento web, beleza? Então o link vai estar aqui nos comentários. Se tu quiser levar ainda mais o teu aprendizado, eu estou fazendo uma promoção especial do meu curso de HTML e CSS completo para quem está assistindo esse vídeo. O link também está na descrição. Tu vai ser levado para essa página aqui, tá? E tu pode conferir tudo que o curso tem, todos os projetos que tu vai criar, tudo que tu vai aprender, né? E também algumas aulas gratuitas para poder ver como que é o curso por dentro, beleza, galera? Então, um preço especial para vocês, para poderem estar alavancando ainda mais os conhecimentos. E também quer se reunir com a galera dev, quer estar compartilhando tua história com outras pessoas, fazendo network, ver aí possíveis vagas de TI, tá conversando com programadores, futuros programadores, participa do nosso Discord, o link também está na descrição. Então, todos esses links aqui vão te ajudar de alguma forma a evoluir como programador, como desenvolvedor. Fechou? Então, galera, agora bora aí, que eu preparei uma pequena introdução teórica aqui, só para a gente poder nivelar todo mundo, instalar as coisas que precisa e depois partir para a prática, tá? Então vamos lá. Bom, galera, aqui eu vou passar alguns conceitos para vocês, tá? De como que a gente vai preparar o ambiente, o que são tags no HTML, né? Para que quem nunca programou na vida consiga estar dando seus primeiros passos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui vai ser preparar o ambiente, tá? E o que é isso? Deixar aí uma forma de rodar o HTML no nosso computador para que a gente possa estar programando em HTML, tá? Então a gente precisa de algumas ferramentas. Editor de código, a gente vai utilizar o Visual Studio Code, já vou mostrar para vocês como é que instala. Extensão, que é um complemento do VS Code para poder deixar mais profissional a forma que a gente desenvolve nossos sites. Um navegador para ver o resultado final, né? Já que HTML é web, ele está diretamente ligado ao navegador, então a gente precisa de um navegador. E se tu está vendo esse vídeo, provavelmente tem um, então não é lá um dos pré-requisitos que tu precisa instalar, mas é importante citar isso, né? Bom, então o nosso primeiro passo aqui é instalar o VS Code, a gente vai ter que baixar ele no site oficial, já vou mostrar para vocês. Configurar o idioma, as preferências iniciais, tá galera? Mas, via de regra, né, a gente bota next, next, next da vida e chega no fim e tá tudo prontinho, bonzinho para a gente utilizar, beleza? Então a gente vai ter que instalar a extensão, né, que é a Live Server, que vai ajudar a gente a desenvolver. Então a gente vai ter que abrir o VS Code na minha de extensões, pesquisar por ela e instalar, tá? Então vamos fazer esses passos aqui que são o menos um, né? É o básico do básico para a gente poder estar programando HTML. Então aqui, galera, vocês podem ir no Google, tá? E digitar VS Code. Clica no primeiro link que vai aparecer, tá? Que é logo a página de download. Vai ser levado para essa página que mostra, né, as opções de sistema operacional. Aí vocês caem nessa página aqui, tá, galera? E vocês vão estar baixando o que combina, né, com o sistema operacional de vocês. No meu caso aqui é o Windows, então basta clicar aqui e ele vai fazer o download do executável. Vocês podem ir na pasta de download, ou de onde foi, né, baixado o arquivo, e dar 2 cliques nele para começar o instalador. Então ele vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Aí tu aceita aí o acordo de licença, dá o próximo aqui, e ele já vem com várias opções marcadas, e na minha visão, né, todas elas são muito interessantes para o desenvolvimento, né? A gente vai ter acesso a abrir arquivos com o botão direito,
a gente vai conseguir estar utilizando os comandos dele no próprio terminal. Então, eu não desmarco nenhuma, tá? Eu só não uso mesmo a de criar o ícone da área de trabalho, porque geralmente ele está na minha barra de tarefas aqui embaixo, tá? Então, eu deixo assim. Tô próximo, instalar, tá? E aí, eu não vou instalar aqui porque já está pronto, né? Mas esse é o último passo, eu vou mostrar para vocês como é que ele abre. Então, galera, ele vai aparecer muito semelhante a isso aqui para vocês, tá? E agora, o que a gente vai ter que fazer? É instalar a extensão. Então, a gente vai vir aqui, ó, nesses 4 quadradinhos, que tem esse aqui voando, e vai procurar por Live Server, tá? Dá o Enter. E essa daqui, ó, do íconezinho roxo, tá? O que vocês vão ter que fazer? Lá no de vocês, vai estar só esse botãozinho Install aqui, ó. Como tá no meu aqui agora que eu tirei ela, tá? Vocês vão aqui e clicam nela, no botão, né? E aí pronto. Ele vai instalar no editor de código de vocês e a gente não precisa fazer mais nada. Então o primeiro passo está dado, tá? A gente pode até fechar isso aqui, voltar para cá e tá tudo certo, tá? Então agora a gente volta lá para o slide, vou continuar um pouco mais na teoria e a gente já volta para cá para poder programar, tá? Mas preciso falar mais algumas coisinhas. Então, galera, quando a gente fala em HTML, né, a gente está falando necessariamente das tags. As tags, elas são os elementos que a gente vai criar para que a gente veja algo na tela. Então, qualquer site que tu acessa, ele vai estar repleto de tags. Então, um texto pode ser uma tag de parágrafo, uma tag é uma imagem, é uma tag de imagem, né, de MG, um formulário é uma tag de form e assim por diante. Então, a gente vai estar no HTML basicamente criando elementos que são chamados de tag. Então, é tudo a mesma coisa. Elemental tag é a mesma coisa no HTML, tá? Então, a gente vai criar eles exaustivamente ao longo da nossa programação em HTML. Então, a gente vai ter uma anatomia para ela, né? Elas seguem padrões, tá? Nem todas, mas a maioria vai seguir um padrão que eu vou comentar com vocês aqui. Então, a gente vai ter, geralmente, uma tag de abertura, que indica o início de um elemento. Então, a gente vai ter essa sintaxe aqui. Sintaxe é a maneira que as coisas são escritas na programação. Então, a gente vai ter a sintaxe do HTML, a sintaxe do CSS, JavaScript. Cada linguagem vai ter a sua sintaxe. Então, eu vou colocar sempre o nome da tag, que é P, tag de parágrafo, tá? Entre os sinais de menor e maior, tá? Isso significa que eu criei uma abertura de tag, beleza? E claro, né, a gente vai revisitar isso muitas vezes na prática, vai ficar fixado na mente de vocês, mas entendam que eu preciso abrir a tag. Depois da abertura, eu preciso colocar o conteúdo da tag. Qual que é o conteúdo de um parágrafo? Então, se a gente for ver, por exemplo, uma redação, o conteúdo de parágrafo é um texto, certo? Então, a gente vai ter aí tags que o conteúdo são outras tags, tags que não tem conteúdo, mas, né, vamos voltar aqui, por exemplo, a gente vai ter depois, né, da tag do conteúdo, a tag de fechamento, que significa o fim do elemento. Então isso, né, vai servir para o HTML entender quando começa e quando termina um parágrafo nosso. E ele consegue traduzir isso para uma página web, tá? Então a maioria das tags vai girar em torno de abertura, conteúdo, fechamento. Mas tem as tags autocontidas, que são também conhecidas como self-closing tags, ou seja, as tags que não precisam de fechamento. Por que uma tag não precisa de fechamento? Porque ela não tem conteúdo. Uma tag de imagem, por exemplo, IMG, ela não vai ter um conteúdo propriamente dito, né? Por exemplo, ninguém vai digitar um texto. Ela precisa de uma imagem. Então, a imagem que vai na tag IMG, ela vai através de um atributo. A gente vai ver isso, não se preocupem, tá? Mas, basicamente, as tags que não têm conteúdo também não vão ter fechamento, tá? E aqui eu ressaltei alguns pontos, né, de importância das tags, né, para que elas servem, além de exibir para a pessoa que está vendo nosso site o que a gente quer exibir para elas, né? A gente vai ter uma estruturação de poder organizar o layout e a hierarquia. Então, é como se fosse um Lego, né? A gente vai montando o HTML para que ele fique da maneira que a gente quer. Por exemplo, o título lá em cima, embaixo um parágrafo, aí tem uma imagem, depois outro parágrafo, né? Então, isso é montado com as tags. Semântica, a gente vai ter aí uma forma do navegador entender o que a gente está querendo exibir com aquela tag. A gente tem algumas tags que a gente chama de tags semânticas, né? E isso, no final das contas, mostra para, por exemplo, buscadores como o do Google, o que tem no nosso site de uma forma mais fácil. Ele consegue entender isso e aí ele recomenda para as pessoas que querem o que tem no nosso site. Então as tags entregam essa semântica que é muito importante para o site. E a acessibilidade
algumas tags elas vão ter caráter, né, de ajudar pessoas que, por exemplo, têm problema de visão, entenderem o que tem no nosso site. A gente consegue sinalizar por meio de código e, da maneira que elas acessam o nosso site, elas conseguem entender o que está ali, não vendo o conteúdo do site. Então, é uma forma muito interessante a gente trabalhar com acessibilidade, né? Isso está cada vez mais sendo cobrado hoje em dia nos sites, tá? Bom, então a gente vai criar muitas e muitas tags e esse é o contexto geral delas, né? A importância, como que a gente cria, mas quais elas são, como a gente faz para utilizar elas, a gente vai ver logo em seguida na prática, tá? Mas, para criar as tags, a gente precisa criar o nosso primeiro HTML, certo? E esse primeiro HTML a gente pode entender também como o nosso primeiro site, porque ele vai estar sendo transmitido no navegador, exatamente como todos os sites que tu entra estão, beleza? Então, olha só, criando o primeiro arquivo HTML, esse é o nosso primeiro passo. A gente vai ter que abrir o VS Code e criar uma nova pasta para o projeto. A gente poderia até colocar um passo antes dessa. A gente vai criar uma pasta no nosso computador e vai abrir o VS Code nela, porque daí eu já vou estar com o editor de código dentro dessa pasta e isso vai facilitar a minha vida, tá? Aí dentro dessa pasta que a gente escolheu, a gente vai criar um arquivo chamado index.html. Os arquivos principais dos sites geralmente tem esse nome aqui, é uma convenção, tá? Index.html. E a gente vai ter que escrever uma estrutura básica, que eu vou mostrar para vocês exatamente o que é logo em seguida, tá? E quando a gente tem essa estrutura básica, a gente tem o que mostrar, a gente precisa executar o HTML, né, com o Live Server, e isso vai fazer com que a gente veja os resultados que a gente programou no navegador. Então, a gente vai clicar com o botão direito no arquivo index.html e selecionar Open with Live Server. O navegador vai abrir e a gente vai ter aí o nosso HTML visível, né, de uma forma mais bonita do que ele está no código, claro, né, sem as tags sendo exibidas, somente os elementos finais. E uma das vantagens dessa extensão Live Server é que toda vez que a gente salva o arquivo, ele já atualiza no navegador. Então a gente não precisa ficar recarregando a página, que o que aconteceria se a gente não utilizasse esse método, tá? Então vamos criar essa estrutura inicial e ver o nosso primeiro HTML em ação. Então olha só aqui, galera, isso aqui é o meu Windows Explorer. Eu fui lá, eu criei uma pasta no meu computador, tá? E baseado nas opções que a gente escolheu lá do VS Code, lá na instalação, eu clicando com o botão direito aqui, eu vou ter acesso a uma opção chamada Abrir com Code, ou Open with VS Code, tá? E aí, clicando aqui, automaticamente o meu VS Code ele abre nessa pasta. Aí eu posso dizer que sim, eu confio nos autores, né? Se vocês não abrirem, não tem problema, tá? Mas basicamente ele vai abrir assim, já para vocês programarem. Então aqui, essa é a minha área de arquivos e essa é a minha área de programação, tá? Esquerda, arquivos, direita, área de programar. Eu vou vir aqui com o botão direito, novo arquivo, new file, index.html. E aqui eu preciso digitar a estrutura base, tá? A estrutura base, ela contém uma série de tags, beleza? Então, vamos simplificar a nossa vida primeiro. Vamos fazer esse HTML funcionar lá no navegador sem estrutura base antes, tá? Para depois a gente aprender a criar ela. Então eu vou aqui colocar uma tag de título, que é a tag H1. Então a gente vai lá, abriu o sinal de menor, digitou o nome H1, fechou, tá? Aqui no VS Code ele fecha automaticamente, mas a gente, se não fechar, a gente teria que criar a tag de fechamento. Então eu tenho duas das partes que eu coloquei lá nas estruturas para vocês, a abertura, fechamento, e o que vai aqui no meio? Conteúdo. Então eu vou botar assim, este é o meu primeiro site. Vou salvar, a gente sempre salva os arquivos, Ctrl S, tá? Tem que ficar um tique nervoso em você tem que desenvolver isso, sem ficar apertando Ctrl S a cada alteração, tá? Daqui a pouco pega a mãe, não preciso mais falar isso. E quando tem uma alteração a ser salva, e provavelmente vocês vão ter esse problema, vai ficar uma boletinha aqui ó, do lado do arquivo, tá? Quando fica essa boletinha ali, é que tem alteração não salva. Aí vocês precisam apertar Ctrl S e ela some, tá? E agora sim, agora a gente está pronto para executar esse cara no navegador. Então, estou aí, botão direito aqui no arquivo e Open with Live Server. Ele vai abrir esse cara no navegador quando a gente clicar aqui. Então, vejam, a gente criou o nosso primeiro site, né? Esse elemento aqui é o nosso H1, né? Ele ficou mais bonito, sem as tags, porque o navegador ele justamente faz isso. Ele interpreta aquele HTML
e traduz aqui para elementos visíveis sem código, tá? É o papel dele. Bom, como vocês podem ver, se eu altero alguma coisa aqui e salvo, por exemplo, botar uma exclamação aqui agora, e dei o Ctrl S, eu vou voltar aqui e ele não atualizou, tá? Isso acontece porque a gente não tem estrutura base. Se a gente recarregar, ele vai trazer as alterações, beleza? Aí agora, para vocês verem o HTML que vocês digitaram, vocês podem vir aqui, botão direito, inspecionar, e aqui ó, ele cria essa aba Elements, tá? Se vocês forem ver, tem o H1, que é exatamente o elemento que a gente criou. Então, vocês podem olhar o HTML em qualquer site, tá? Ele vai estar disponível para vocês verificarem através de botão direito, inspecionar, na aba Elements. E aqui ele colocou uma porrada de tags, que é o quê? É a estrutura base. A gente não coloca, mas o HTML faz isso sozinho, porque isso é necessário para os sites rodarem. Então a gente tem que colocar isso aqui no nosso arquivo, senão a gente está programando um HTML ruim, beleza? Então é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. A gente vai aprender agora como criar essa estrutura base no HTML. Bom, galera, então vamos dar sequência aqui. Olha só, a gente já viu aqui como colocar, né, esse HTML no navegador. Basicamente o que a gente tem que fazer agora é escrever estrutura base, tá? Só que assim, ninguém, né, que já programa há um tempo, né, talvez depois de um mês aí de conhecer HTML, vai criar mais estrutura na mão. Ela vai estar utilizando um comando aqui do editor para poder criar ela. Então eu vou apagar tudo aqui e eu vou escrever exclamação tab, tá? O que isso me dá? Justamente a estrutura base do HTML. Então é por isso que a gente também não cria na mão, né? São várias tags aqui que a gente tem que criar para satisfazer o navegador. Então eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem o que elas representam. Então essa primeira aqui configura a versão do HTML, né? A doctype. Então aqui basicamente a gente entende que a gente está na versão 5, na última versão, né? Então eu vou botar aqui para vocês entenderem, né? Em formato de comentário. Tá? O que é um comentário? É um código que não é interpretado pelo navegador, então ele não vai aparecer lá na página. Olha só, vou colocar aqui, abre a tag, né, sinal de menor, exclamação, traço, traço, e ele fecha o comentário. Então esse verdinho aqui quer dizer que esse código não está sendo interpretado lá pelo navegador, ele não está valendo, a gente pode dizer assim. Eu vou colocar assim, ó, aqui define a versão do HTML. A gente pode aqui ver que se eu agora ir lá para o navegador, eu vou ter aqui, ó, tudo vazio. Por que isso? Porque a gente não tem mais tags que estão aparecendo para o navegador, tá? Então como é que a gente coloca uma tag que aparece? A gente vai escrever dentro de body, tá? Então tudo que está dentro de body vai ser o que o usuário vai ver, o que a pessoa que acessa o nosso site vai ver. Então, se a gente coloca a tag H1 aqui de novo, botar assim, Olá Mundo, um título, a gente salva, a gente volta lá. Agora sim, meu Olá Mundo está aqui. E vocês viram que eu não precisei recarregar, porque agora a gente já tem a estrutura base, então a gente já consegue estar, né, tendo esse hot reload que a gente chama, que é o recarregamento rápido, só salvando o arquivo lá por causa da nossa extensão. Bom, e voltando para a nossa configuração base do HTML, o que mais tem aqui? Eu tenho a minha tag do HTML, né, que ela define o início e o final do documento, beleza? Então também faz parte. Depois eu tenho head, aqui vão as configurações do HTML. Então, se eu quero, por exemplo, colocar outros arquivos no meu HTML, se eu quero mudar o título que aparece no navegador, se eu quero mudar o charset, né, que é a forma que o navegador interpreta os caracteres digitados aqui. Se eu quero colocar CSS, vou estar colocando tudo no head, tá? Então, por exemplo, aqui, vou botar curso de HTML na tag title e a gente volta lá. A gente tem aqui, ó, na aba curso de HTML. Então, todas essas abas que vocês estão vendo aqui, as pessoas que fizeram esse site definiram o que iria na tag title, tá? E aí aparece aqui em cima. Bom, retornando lá. Por último, a gente tem a tag body, que é o que aparece para a pessoa, né? Que aparece para o usuário. Então, todo o código que a gente digitar dentro de body vai aparecer no navegador. Então, é o que o usuário vê, tá? E é aqui que a gente vai estar trabalhando a maior parte do tempo. Dentro de body,
trabalhamos a maior parte do tempo, tá? Então é isso que tem que saber da estrutura base, beleza? Agora eu vou reposicionar aqui, galera, o HTML do lado e o navegador do outro, para a gente não precisar ficar dando esses alt tabs aqui. Bom, galera, assim já fica melhor, né? Eu vou fechar também essa parte aqui de baixo que a gente não vai mais precisar usar, tá? Então vai ficar assim a nossa visualização por enquanto. Então vamos seguir. Aqui, né, em cima a gente viu a estrutura base, então eu vou também delimitar os pontos que a gente vai aprendendo para depois tu explorar mais depois, se tu quiser. Talvez no nosso curso completo que eu anunciei no começo do vídeo, ou até mesmo, né, pesquisando sobre. Então eu vou colocar aqui estrutura base. E agora a gente vai para a parte 2, que eu vou trazer aqui para vocês a formatação de texto, né? O que é isso? São elementos que a gente vai estar utilizando para lidar com textos, tá? Então, por exemplo, eu vou ter títulos e subtítulos. Um título a gente já utilizou, que é o H1. A tag H1, ela representa o título da página, o título principal da página, tá? Título principal. Só que como vocês podem ver, né, nas páginas web que vocês acessam, nos artigos, né, a gente vai tendo outros subtítulos e eles vão diminuindo a fonte, né, quando diminui também a prioridade. Geralmente o principal é maiorzão e os demais vão diminuindo um pouco. E a gente tem como atingir isso, né, através da estrutura, da hierarquia de títulos. Então, basicamente, os títulos eles vão de H1 até H6. Então, a gente pode entender que o H1 seria o título o H2, né, seria o título secundário, o H3 um título de menor valor, né, entre aspas, digamos assim, para a página, e o H4 em diante, mais e mais subtítulos, né? Geralmente, na prática, né, a gente chega até o H3, né? É difícil a gente chegar no H4 aí quando a gente está criando um site, mas vocês podem colocar aqui, não tem problema nenhum, né? Seria um subtítulo de alguma seção. Então, vejam que ele diminui o tamanho da fonte, né? Mas isso não necessariamente é do HTML, tá? O tamanho da fonte é uma regra de estilização que faz parte do CSS. Então eu poderia muito bem trocar, deixar o H4 gigante e o H1 menor. O que vai importar na questão dos títulos é que tu use eles dessa maneira aqui, H1 com maior importância e H6 com a menor. E isso vai fazer com que os mecanismos de busca, tipo o Google, leia o teu site melhor, tá? Então é sempre muito bom a gente ter eles organizados de H1 para H6, né? Começando do topo H1, e a gente vai descendo e vai diminuindo os Hs, beleza? E manter um H1 por página apenas, tá? São boas práticas aí que tu vai ver em diversos materiais que tu consulta, né? Tô falando isso para tu levar aí na tua jornada, tá? A gente vai ter também os parágrafos, que seriam os blocos de texto maior. Então, a tag de parágrafo, basicamente, a gente abre e fecha e bota P, né? Ela representa uma frase, realmente um parágrafo, né? Um texto com várias frases, né? Que vai estar descrevendo alguma parte da nossa página. Então, este parágrafo descreve algo da nossa página. Então, esses elementos aqui de formatação de texto, a gente pode estar trazendo o nosso conhecimento de redação, lá do ensino médio mesmo, tá? Eles vão representar, basicamente, o que a gente fazia lá na redação, né? Ou até trabalhos escolares, como apresentações, né? Também, ou TCC, né? Tem muitos desses elementos aqui que a gente vai utilizar. Tudo que a gente via no Word, a gente vai ter aqui também acesso, tá? Então, os parágrafos seriam para textos maiores. A gente vai ter também elementos que dão importância ou ênfase ao nosso texto. Por exemplo, eu poderia ter aqui um produto muito importante. Então, eu quero que esse produto muito importante, por exemplo, por R$27, né? Eu quero que essa parte aqui tenha importância. O que eu faço? Eu vou utilizar uma tag strong, tá? Então, eu posso recortar esse texto, dar um Ctrl X, coloco a tag strong dentro da tag P, tá? Eu vou colocar esse texto aqui, esse texto muito importante. Vocês veem que já fica em negrito, né? E ele vai também levar importância semântica, né? Para quem estiver lendo a página, vai ver o negrito, óbvio, mas para os mecanismos de busca, eles também vão entender que aquilo ali é mais importante que os demais conteúdos daquele parágrafo, tá? E outra coisa que a gente vê aqui
é que a gente tem uma tag dentro da outra. Isso é perfeitamente comum no HTML. A gente vai ter algumas situações que isso vai acontecer e a gente vai ver daqui para frente, tá? Então não estranhe a gente ter tags dentro de tags, né? Ou tags alinhadas, como a gente chama, tá? E além da importância, a gente tem a ênfase. Então a gente vai ter novamente o parágrafo. E aqui, né, galera, uma coisa importante também de falar é que as tags, a gente pode digitar o início, o nome delas, né? Por exemplo, P, e aí eu aperto um tab e o VS Code autocompleta para mim, que vai dar para vocês, né, um ganho de tempo enorme, beleza? Então, continuando aqui, a gente vai ter a ênfase, poderia colocar assim, esta palavra tem ênfase. E aí, novamente, a gente vai lá, recorta o texto e coloca agora a tag EM. E vocês vão ver que o efeito aqui visual é um itálico. Agora ela também tem ênfase para os leitores de código, né? E a gente ganha isso aqui, mas não necessariamente os estilos que vocês estão vendo aqui, eles precisam permanecer. A gente pode remover também, tá? Claro que geralmente você quer dar importância a algo, a negrito e tudo mais, mas os estilos, eles são só a base que vem no HTML. Tudo isso aqui é alterável, beleza? Bom, a gente também vai ter quebra de linha, tá? Quebra de linha e linha horizontal. Não são elementos tão utilizados assim, mas é importante a gente conhecer, né? Então, vou botar assim, este é um texto. E aqui embaixo, este é outro. Aí vocês vão ver aqui que eles têm um espaço entre eles, né? Beleza? Só que se eu coloco aqui a tag BR, que é uma tag de self-enclosing tag, né? Então, eu vou fechar e abrir na mesma tag. Eu vou colocar o sinal de menor, tá? BR, e já fecho a tag aqui na própria abertura. Agora, o espaço entre elas vai ser maior. Por quê? Porque essa tag ela quebra uma linha, então ela adiciona uma linha vazia ao nosso código. Assim como a HR, que vai fazer com que a gente tenha uma linha, né, horizontal aqui da largura da nossa página toda. Então, são elementos que a gente pode estar utilizando, mas já adianto para vocês, eles não são tão presentes, né, no desenvolvimento do dia a dia. Geralmente, quando a gente quer ganhar um espaço, a gente quer fazer uma linha horizontal, a gente vai fazer com estilização, tá, galera? Com a linguagem de estilos que é chamada de CSS, que seria o nosso próximo passo aqui depois que vocês aprenderem HTML, tá? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Agora eu vou mudar um pouco de assunto, eu vou para listas. Então, vira e mexe a gente vai estar querendo fazer listas. A gente tem no HTML, né, duas listas, as ordenadas e as não ordenadas. Por via de regra, a gente vai estar utilizando, na maioria das vezes, as não ordenadas. Tá? Então, a gente vai ter a tag UL, que ela vai começar uma lista, e ela, né, vem de unordered list, então é não ordenada. E dentro da UL, a gente tem que abrir essa tag e o conteúdo dela vai ser outra tag, que vai ser a LI, que é o list item. Então, a gente vai ter uma lista, o L, e vários LIs, que eles representam cada um dos elementos. Então, uma lista não ordenada poderia servir, por exemplo, para mostrar a composição de um alimento. Por exemplo, tem 20 gramas de sal, tem, sei lá, 100 gramas de arroz e tem 100 ml de algum molho. Então, a composição de um alimento, de uma receita, né, ela pode ser numa lista não ordenada, né? Então, para casos que eu preciso de um passo a passo, por exemplo, agora para fazer a receita, né, para poder produzir esse prato aqui, eu precisaria de uma ordered list, ou seja, uma lista ordenada. E aí a tag da lista vai ser OL, né? Então lembre-se, U para não ordenada e O para ordenada. E aí os itens serão LIs também. Então vou ter LI, por exemplo, separe 100 gramas de arroz. Aí lave o arroz 2 vezes. Coloque o arroz na panela, né? Então seria aqui uma sequência para fazer o arroz, né? Ali em cima foi o prato completo, né? O que ele representa.
de ingredientes. E aqui o passo a passo da receita, né, para produzir ele. Então, a receita ela tem uma ordem, né? A gente não pode começar já comendo arroz, né? Tem que cozinhar ele, lavar. Então, tem vários passos antes de comer. E, nesses casos aqui, a gente vai criar algo ordenado. Então, vejam aqui. A não ordenada, ela tem as boletinhas, né? E as ordenadas, elas vão ter a sequência. 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Galera, a gente tem um outro conceito também nas listas, que são as listas alinhadas, tá? Não é algo que a gente vê muito frequente também, mas basicamente a gente vai ter listas dentro de listas. Então eu vou ter uma lista py, então vou trabalhar com o L aqui, e dentro dessa lista eu posso ter um item, por exemplo, li, item principal, tá? E dentro aqui desse item principal, na própria li mesmo, eu vou ter uma outra L, e aqui eu vou ter uma li, item secundário 1, item secundário 2. Então o que tem aqui? Uma estrutura de lista com uma lista py, um li que começa, que dá um título como se fosse para uma sublista, tá? E dentro uma outra lista, uma outra UL com lis. Vejam aqui que o HTML já separa, né, em lista e sublista. E se eu tivesse a duplicação dessa estrutura, por exemplo, ó, vou colocar aqui embaixo, dentro da tag UL, a lista, a mesma lista, né? Vocês vão ver aqui que ele vai manter a estrutura. Então isso aqui a gente conhece por listas alinhadas. Não é tão comum, mas é um recurso, né, que a gente pode estar atingindo aí utilizando o HTML. Beleza? Então, galera, sobre listas é isso, tá? Então vamos seguindo aqui. Vamos trabalhar agora com links, né? Uma coisa que a gente vê também muito nos sites aí que a gente acessa é links, né? De uma página para outra, para um outro site. E como é que a gente faz isso no HTML? A gente vai estar utilizando as âncoras, tá? Então eu vou colocar assim, ó, vou botar um H2 aqui e vou botar assim, ó, link interno. O que é um link interno? Aliás, desculpa, link externo primeiro. O que é um link externo? Link externo é o cara que vai para um site que não é do meu domínio. Então eu vou colocar a tag A, beleza? A tag de âncora. E vou escrever no conteúdo dela, né, no meio, entre as duas tags de abertura e fechamento, ir para o Google. E agora aqui, colocando um atributo. Então, o que é um atributo? Vamos melhorar aqui, porque até então a gente não usou atributos, né? Mas lá no elemento, na estrutura principal, a gente tem algumas coisas aqui, ó. Ah, valor igual a alguma coisa, valor, chave igual a algum valor, chave igual a algum valor. Né? A gente tem essas estruturas aqui, dentro das tags, né? Não no conteúdo. Isso aqui são os atributos. Os atributos servem para configurar uma tag, tá? Então, a única maneira de eu colocar um link aqui para o HTML entender que eu quero que ele vá para o site é através de um atributo, certo? Então, eu vou colocar o atributo chamado href, eu vou colocar igual, né? Estou atribuindo um valor, e entre aspas, tá, galera? A maioria das vezes vai ser entre aspas, eu vou colocar o domínio do outro site, do Google. Então, https://google.com. Agora, voltando para lá, se a gente clica aqui, a gente vai para o Google. Tá? Então, agora a gente acabou de ver como se cria um link externo, né, que vai para um outro site. Beleza? E aqui, ó, a gente está chegando no fim da página, galera. Eu vou fazer aqui uma pequena inserção de CSS, tá? Para a gente poder ganhar rolagem na página. Eu vou colocar assim, ó, style, tá? Pode fazer aí também, mas é um assunto um pouquinho mais avançado. Padding bottom, tá? Ou seja, espaçamento inferior, 500 pixels. Então, tu coloca essa regra aí no body, tá? Que é a tag principal do corpo, que automaticamente agora tu vai ter um espaçamento aqui inferior maior, e eu consigo centralizar o conteúdo e fica melhor para tu ver. Eu posso até aumentar isso aqui para 1000. Ó, aí vai me dar uma barra de rolagem, tá? Bom, isso aqui é só algo para a gente poder melhorar a visualização, tá? Voltando aqui, a gente pode também ter links internos. Vou colocar no H2 aqui. Links internos. Então, eles vão para uma página do meu site. Então, eu vou precisar criar essa página. A gente tem um arquivo index.html aqui. Tu vai clicar no botão direito,
new file e tu vai criar o sobre.html, tá? Que é a página de sobre do nosso site. Aí aqui na página de sobre tu vai apertar a exclamação tab. E aqui no body tu vai colocar H1 sobre o nosso site. Agora, nosso objetivo é fazer com que um HTML vá para o outro. Então, a gente vem para index, colocar tag A. Notem que o VS Code ele automaticamente já coloca href para mim, porque ele sabe que eu vou querer mandar o cara para algum lugar. E esse atributo é obrigatório para isso. Então, aqui eu vou digitar sobre.html e aqui eu vou escrever ir para sobre. Salvo. Volto lá. E agora, se eu clico aqui, a gente está na outra página. Então, isso aqui é uma linkagem interna, tá? Aqui em sobre, eu posso colocar uma tag A e colocar o href para index.html. Ir para home. Salvar. E agora eu tenho essa linkagem, né? Eu posso ir para um e para outro, e para um e para outro. E é exatamente assim que é feito, né, nos projetos profissionais, beleza? Então, além do link interno e do link externo, eu vou ter também a possibilidade de ancoragem. O que é isso? Eu vou mandar o usuário, tá, para um ponto aqui da página. Então, eu vou colocar aqui ir para a seção de contato, tá? E aqui eu tenho que colocar um ID. Tá? O que é ID? É um outro parâmetro, um outro atributo do HTML. Então, eu vou botar assim, ó, hashtag contato. E aí, aqui, ó, vamos dizer que a gente tem bastante texto. Vou colocar assim, texto. Eu vou copiar esse cara aqui umas 5 vezes. Tá? E aqui embaixo eu vou ter a minha seção de contato. Então, normalmente, seções de sites utilizam a tag div, tá? Então, a tag div ela serve para a gente encapsular vários conteúdos que pertencem ao mesmo objetivo. Então, eu vou colocar div, tá? Abro e fecho a tag. Eu coloco aqui um texto, por exemplo, P, seção de contato do site, tá? Só que até então, esse cara aqui está indo para lá, mas esse cara aqui ainda não é o contato. Eu preciso do ID para sinalizar o HTML, que é para cá que ele tem que vir. Então, na tag div, eu vou colocar um atributo ID igual a contato. Eu não preciso do hashtag. A hashtag é apenas uma forma de referir que aquilo ali é um ID, tá? Na hora que eu defino o ID, eu não preciso colocar. Só na hora que eu estou me referindo a ele. Bom, salvamos. Vou voltar ali. Bom, salvamos. Vamos voltar para o navegador. E agora vocês veem, né, que as seções estão uma longe da outra, né? E eu vou clicar aqui, ó, ir para a seção de contato. Olha o que aconteceu. Eu fui automaticamente jogado para essa seção. O navegador só baixou o site. Ele foi lá para onde eu enviei. Porque ele sabe que esse cara aqui, né, é o contato. E esse cara aqui, esse link, ele vai para a seção de contato. Então, a gente também tem como fazer essa ancoragem interna para ir para uma seção do site, tá? Então, é uma outra forma que a gente tem aí de utilizar os links, beleza? Uma outra coisa legal também é que o link pode enviar e-mail, tá? Eu vou ter que colocar aqui, ó, uma configuração bem específica. Então, por exemplo, vou botar enviar e-mail no conteúdo. E no href aqui, eu vou escrever mail to, e-mail para, 2 pontos. E aqui eu vou colocar um e-mail, por exemplo, suporte@horadecodar.com.br. Aí agora, se a gente vem aqui e clica, ele vai abrir algum aplicativo de e-mail que tu tenha no teu sistema operacional para poder disparar esse e-mail, tá? Então, vou clicar aqui no meu e vejam aqui que ele abre o Outlook, né? Eu não vou criar uma conta aqui, nada, mas interessante é que ele já enviaria e-mail para esse cara, né? Uma forma que a gente tem de linkar um envio de e-mail para um aplicativo de e-mail que a gente tem no computador, tá? Utilizando a tag A com href. Tá? Uma sintaxe um pouco especial aqui, né? Mas funciona para esses usos. É bem comum
você já deve ter visto isso no site, né? Clicado num link ou num botão e ele abriu o Outlook, por exemplo. É através desse href aqui. Bom, galera, agora vamos para imagens, tá? Que é o nosso ponto número 5 aqui. E para trabalhar com imagens, eu vou pedir para vocês que coloquem qualquer imagem que vocês tenham aqui nessa pasta. Basta arrastar. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, peguei uma imagem do computador aqui, tá? Eu estou soltando ela aqui. E ela aparece aqui dentro do VS Code. Ele vai colocar, copiar o arquivo para a pasta que tu definiu, que tu vai colocar o teu projeto. Ou tu pode simplesmente ir lá no teu Windows Explorer, dar Ctrl+C numa imagem e colocar na pasta. A ideia é que ela apareça aqui na nossa árvore de projetos. E a gente vai colocar ela no HTML. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar a tag img, tá? A gente pode digitar img e apertar tab. Aí automaticamente ele me abre aqui dois parâmetros, né? Dois atributos. O primeiro é a imagem, né? Tem que colocar o nome do arquivo. Então, img.png, tá? Se eu salvo aqui e volto lá, ela já aparece, tá? Então, a gente colocou a imagem no nosso HTML. Esse outro atributo alt aqui, ele serve para a gente preencher o que contém a imagem. Naquela mesma pegada que eu já falei para vocês sobre acessibilidade e tudo mais. Então, a gente vai colocar assim, logo da hora de codar, por exemplo, né? Tu coloca o que a tua imagem representa. E aí, esse texto não fica visível aqui. Mas se a gente inspecionar os elementos de novo, a gente consegue ver que ele está aqui. Então, leitores de site vão conseguir identificar o conteúdo da imagem, tá? E isso gera acessibilidade. Bom, voltando aqui, eu vou deixar a imagem um pouco menor. Vou colocar um atributo aqui que normalmente a gente não usa, tá? Que é o width, né? Largura, 50 pixels. Aí agora, a imagem fica menorzinha e eu consigo estar trabalhando com ela assim e vendo as outras partes do documento. Vou colocar um H2 aqui também, imagens, só para a gente separar a seção, tá? Bom, além das imagens internas, eu posso também linkar imagem externa. Então, eu vou novamente colocar img e aqui no src a gente vai procurar uma imagem na internet e vai copiar o link dela. Vamos lá? Então, galera, eu pesquisei no Google HTML logo e vim na aba imagens. A gente vai clicar em alguma aqui, tá? E quando ele aparecer aqui do lado, tu vai, botão direito, copiar endereço da imagem, tá? Volta lá para o VS Code e aqui tu vai colocar dentro desse RC o link. Salvando, ele vai aparecer aqui, beleza? Então, assim a gente consegue também linkar imagens através de um link, né? A gente não precisa ter necessariamente elas no nosso computador. Só tomem cuidado, né, com a questão de direitos autorais, né? Se a gente utilizar uma imagem que não é pública e alguém vê essa imagem e ela for dessa pessoa, ela pode denunciar aí, a gente está tendo que, né, lidar com esses casos aí que podem gerar, né, até incomodações judiciais, digamos assim, né? Então tem que tomar cuidado ao utilizar a imagem dos outros, beleza? Bom, nas imagens é isso, né? Basicamente a gente coloca a imagem interna ou imagem externa, tá? E tem também no HTML tabelas, tá, galera? O que são as tabelas? Como o próprio nome diz, se eu tivesse, por exemplo, uma tabela de usuários, como é que eu vou colocar ela aqui? Vou botar tabela de usuários. E aqui a gente vai começar com a tag table, tá? E eu tenho alguns atributos, tá? Vou colocar, por exemplo, border 1. Ele vai colocar uma bordinha ao redor dos elementos da tabela para ficar mais bonitinho, assim, tá? Então, dentro da tabela, eu preciso colocar as linhas. Então, tu lembra lá do Excel, por exemplo, a tabela é constituída por linhas, né, e colunas. Exatamente o que acontece aqui. Então, tr sinaliza uma linha, table row, tá? Table row linha. E o th ele vai representar uma coluna para o cabeçalho da tabela. Table heading coluna. Então vamos dizer que eu tenho uma coluna para nome, idade e cidade. Então th nome, th idade, th cidade. Aí agora, se a gente vai lá no HTML, ó, a gente vê que a tabela está se formando aqui, né? Então a gente vai continuar aqui e agora a gente precisa ir para a próxima linha, para preencher os dados. Então tr,
eu continuo aqui. Só que agora não é mais cabeçalho, agora é dados. Então eu preciso da tag table data, que é a coluna também, só que para dados, tá? E a tag table data, como você deve imaginar, é a TD. Então eu posso botar Mateus 33, Florianópolis. Ó, preencheu ali e ele trouxe a linha. As tabelas geralmente tem uma linha? Não, às vezes tem mais. Então a gente vai continuar. TR, aí TD, sei lá, João, 22, São Paulo. Então o João tem 22, São Paulo. Tem mais uma. TR, TD, Maria, TD, 45, TD, tá, Porto Alegre. A gente tem mais uma, e aí assim vai. Então é assim que a gente cria tabelas, né, através do HTML, certo? Bom, tabela não tem muito mistério, é isso, né? A gente não usa muito tabela, só quando realmente tem dados que precisam ser impressos em tabela, né? Então vai girar em torno disso, né? Tabela, que é a tag principal, TR para cada linha, TH heading, né, cabeçalho, define todas as colunas, depois cada TR preenche cada uma das colunas, certo? Bom, outro assunto aqui, para a gente fechar, galera, que eu quero mostrar para vocês, tá? Claro que tem muitos outros assuntos aqui no HTML, mas para a gente fechar esse nosso tempo, né, que a ideia é ficar em torno de 1 hora, tá? São os formulários, beleza? Então, se vocês quiserem também um vídeo mais completo sobre formulários, vocês podem estar pedindo aí para mim, nos comentários, que eu posso fazer um exclusivo para isso, né? Que tem infinitos campos, então a gente pode falar sobre cada um individualmente, tá? Mas basicamente o formulário ele tem a tag form, que é o que abre o formulário. Ele vai ter um campo ou vários, que os principais, né? Geralmente a gente vai utilizar a tag input, beleza? Então vejam lá que já vai aparecendo ali. Vou botar assim, H2 new form. E eu tenho um botão de enviar, que aí eu posso criar um input também. Só que em vez de ser tipo texto, como vocês viram ali, que vai esse código para mim, eu vou escrever tipo submit, né, que é do tipo enviar, e eu tenho um valor, que é o texto que vai estar no botão. Ó, vejam aqui. Então, essa daqui é a estrutura mínima viável do formulário. A tag do formulário, um campo e um botão de enviar, tá? Aqui, no formulário, a gente tem a action, tá? Isso aqui é para onde o formulário vai enviar os dados. Então, geralmente, a gente tem um arquivo de back-end, né, que está no servidor, que processa essa requisição, né? Isso aqui é um assunto um pouco mais complexo, né, galera? Não adianta eu entrar em muitos detalhes aqui, que é uma infinidade de coisas. Mas vai ter aqui, por exemplo, a barra enviar, né, que vai ser uma página que vai receber esse cara aqui. Depois eu vou ter também um método, tá, que vai ser o tipo de formulário. O formulário, basicamente, está fazendo duas coisas. Ou ele está enviando dados, ou ele está querendo receber dados, mas mesmo assim ele está enviando alguma coisa para receber, né? Então, se a gente está recebendo, se a gente quer receber alguma coisa depois do nosso envio, a gente vai colocar o verbo, né, ou o método get. Se a gente está só enviando, a gente vai colocar post, beleza? Exemplos para get post. Get, uma busca de dados. Post, um cadastro de usuários. Tá? Então, são duas situações para vocês entenderem, né, como que gira ou como que se define esses atributos, tá? Dentro do input, eu posso colocar um outro atributo chamado placeholder, que ele vai definir o texto que aparece dentro para o usuário ter uma dica do que ele tem que preencher. Por exemplo, o nome do usuário. Tá? Então vejam aqui, ele tem uma dica, mas eu posso preencher qualquer coisa que a dica some. Tá? Então esse atributo é bem importante também. Os inputs, eles são elementos inline. O que quer dizer isso? Eles ficam um do lado do outro. E geralmente a gente não quer isso, a gente quer que eles fiquem de bloco. O que a gente faz? A gente pode colocar uma div em volta de cada um deles. E aí a gente vai ter esse resultado aqui. Um embaixo do outro. Tá bom? Nos inputs, vou copiar e colar aqui, o tipo vai mandar muito aqui, porque ele vai dizer o que esse input representa. Por exemplo, eu tenho o tipo e-mail. E aí agora eu tenho que colocar
e-mail do usuário. Mas o que esse input aqui vai representar para mim, né, no formulário, já que os dois são iguais? Na hora de eu enviar, eu vou poder ter validações, tá, que vão pedir o dado que precisa ser enviado. Como é que eu ativo uma validação? Por exemplo, eu quero que esses campos sejam obrigatórios. Eu vou colocar aqui mais um atributo, aqui no final, required, sem valor, só o nome dele, tá? Então os dois agora são obrigatórios. Eu agora não consigo mais enviar sem preencher. Olha, vai aparecer ali, preenche o campo. Aí se eu preencho o nome, preencho o campo, aí eu coloco qualquer coisa, ele vai começar a validar como um e-mail. Então o type e-mail serviu para isso. Beleza? Bom, galera, como eu falei, esse assunto de formulário ele é bem extenso, tá? Se vocês quiserem um vídeo exclusivo, peçam aí embaixo que eu mando para vocês também, que eu faço aqui, produzo, para deixar ainda mais completo aí o conhecimento de vocês em HTML, tá? Mas, para a gente bater o nosso tempo aqui também e não passar muito, eu vou encerrar por aqui, tá? A gente passou pelos principais pontos do HTML. Eu tenho certeza que tu aprendeu muito ou conseguiu revisar bem todos esses conceitos aqui, tá? Vou deixar novamente a indicação aí do nosso curso, tá? Nosso curso completo de HTML e CSS. O link vai estar aqui embaixo. Tu que está assistindo esse vídeo tem acesso a um desconto especial, beleza? Então corre aí, aproveita, que eu não sei até quando vai durar esse desconto, beleza? E se tu quiser pode ver mais sobre o curso aqui, né? Explorar as sessões, tudo mais, né? Fica à vontade, dá uma lida, ver tudo que tu vai aprender, ver a avaliação dos nossos alunos, manda uma dúvida se tiver dúvida, a gente vai te responder. Nosso suporte é muito presente, galera. A gente pega na mão mesmo para ensinar os assuntos, beleza? Então, tem dificuldade em programação, acha que programação não é para ti, vem com a gente que tu vai aprender, tá? Então, te convido novamente a fazer parte do nosso curso aqui também. Lembrando, acesso vitalício, tu vai ter certificado de conclusão, suporte para tirar todas as tuas dúvidas, né? Todos esses benefícios tu tem em todos os nossos cursos, tá? E eles são repletos de projetos, ou seja, tu simula, né, o dia a dia de um programador através desses projetos completos aqui, tá? Além disso, tá? No 0800 na faixa, a gente preparou esse e-book de HTML e CSS aqui com 20 boas práticas, né? Para tu poder estar evoluindo ainda mais teus conhecimentos. Então ele é excelente, né? Tanto o curso como esse e-book, para tu poder ter de ponto de partida, tá? Baixa esse cara aqui, tu vai entender ainda mais sobre HTML e vai começar a entender CSS, que é o que tu tem que fazer agora, né? Solidificar os conhecimentos de HTML e partir para o CSS. Esse seria o caminho lógico, beleza? E claro, quer entrar em contato com outros desenvolvedores, quer fazer parte aí do nosso grupo, entra no nosso Discord, que todo dia a gente troca uma ideia lá, tem canais de voz para a gente poder falar em tempo real, tem canais de vaga, de compartilhamento de perfil, compartilhamento de projetos, enfim. Tem muitas áreas bacanas aí para tu poder evoluir junto com o pessoal que está na mesma fase que tu, ou até um pouco acima, né? Porque é interessante tu já conhecer pessoas que estão no mercado, talvez elas possam te indicar futuramente. Enfim, é um mar de possibilidades. Tem mais de 12 mil membros aqui, como vocês podem ver. Então, participa lá, que vai ser importante para ti. Beleza? E por último, né? Mas não menos importante, se eu pude te ajudar aqui com esse conteúdo, se tu aprendeu um pouco HTML comigo, cara, curte o vídeo aí, compartilha com outras pessoas que estão entrando na programação, talvez da tua equipe de faculdade, talvez um amigo teu que tu acha que ele quer aprender programação. É importante, é uma área muito boa, é uma área que paga bem. E esse é o começo, esse é, é a base, né? Esse é um vídeo que vai abrir muitas portas aí para muitas pessoas, como, né, os outros vídeos aqui que a gente tem aqui no canal da Hora de Codar, né? Mas HTML é o primeiro passo. É um assunto bom, é um assunto que dá para fazer o código, entender o que está acontecendo. Tu vai lá, programa, tu se sente bem porque tu conseguiu evoluir. Então é uma parte bem interessante, né? Um processo que tu vê resultado. Então é importante a gente começar pelo HTML. Beleza? Então não esquece, né? Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa esse like, que ajuda a gente mais ainda a ter mais conteúdos como esse, a ver coisas mais avançadas, ver esse progresso todo através de vídeos gratuitos. Se torne membro aqui do canal, isso fortalece muito, isso acelera a nossa produção de conteúdo, a gente consegue trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês aqui de forma gratuita. Então, tu vai estar contribuindo, claro, mas outras pessoas vão estar aproveitando gratuitamente, já que elas não podem contribuir, então é bem interessante, né?
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante, como eu curti trazer esse material para vocês. E espero vocês aí no próximo vídeo, próximo curso. Valeu!